Olá, professor, olá, professora. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma formação, no nosso segundo encontro, aqui com os professores de Educação Física da Diretoria de Ensino de Mauá. Muito bem. Então, hoje nós teremos aqui a nossa apresentação. Então, eu sou a Edneia, sou a PCNP de Educação Física, e nós vamos trabalhar na nossa formação voltada, pensando, né, nesse planejamento, no nosso dia a dia, no nosso planejar as atividades, planejar uma sequência didática, uma situação de aprendizagem, o nosso planejar do dia a dia, e também quais são as nossas orientações, né? Fazendo aí o compartilhamento, partilhando e compartilhando os nossos saberes. Muito bem. Então, nós teremos aqui o nosso percurso de hoje. Então, será apresentado os nossos objetivos, nós teremos 2 objetivos. Vamos relembrar o diário de bordo. Faremos uma sensibilização. Vamos pensar como escolher as competências socioemocionais para cada atividade. Vamos socializar os nossos conhecimentos de uma maneira remota. Vamos estudar o protocolo, né, de retorno para as aulas de educação física e também para as atividades curriculares desportivas. E também vamos pensar, faremos, né, uma avaliação deste momento. Muito bem, então nós temos aqui os nossos objetivos. Retomar as 5 macrocompetências e as 17 competências socioemocionais e relacionar com a disciplina de educação física. Vamos reafirmar, né, o protocolo de retorno às aulas de educação física e também das atividades curriculares desportivas já disponibilizadas, né, já em fevereiro. Muito bem. Então, nós vamos pensar agora um pouquinho sobre o diário de bordo. Todos nós sabemos que para a nossa aprendizagem, né, foi um dos temas da nossa formação do ano passado, em descobrir como é a melhor maneira que eu encontro para eu aprender, para eu demonstrar que me apropriei daquele conhecimento. E aí nós temos, né, um recurso muito importante para a nossa formação profissional, que é o diário de bordo. Então, esse diário de bordo, nós temos que é muito pessoal, pessoas, né, gostam de ter isso de uma forma ali no papel, né, palpável, né, ainda fiz até a demonstração aí do meu diário de bordo, né, do meu diário de trabalho, que eu gosto de ter tudo muito organizado, mas ainda assim muito no papel. E muitos gostam já de ter esse diário de bordo, esses registros de uma forma mais tecnológica, né, mais digital. O importante é que nós consigamos organizar esses registros, né? Vamos pensar assim, então o nosso diário de bordo, ele traz essa ferramenta riquíssima para a nossa formação. Então, durante todas as nossas formações, nós vamos fazer aí as nossas reflexões, os nossos questionamentos, e em muitos momentos nós vamos pedir para vocês registrarem, né, no diário de bordo de vocês. Por quê? Posteriormente, nós vamos precisar dessas reflexões de vocês, né, para que vocês façam essas contribuições, para que a gente possa ter minimamente um conhecimento de como vocês estão caminhando, né, dentro dessa formação pessoal, profissional e coletiva, tá? Então, o que a gente pede? Para que vocês anotem essas contribuições, para que a gente realmente possa ter isso de uma forma mais clara. Nessa TPC, ao término dessa formação, vocês vão ter ali um momento para vocês preencherem o formulário, né, com uma questão,
para vocês, para a gente poder compartilhar ali os nossos, né, os nossos conhecimentos, tá bom? Muito bem. Então, agora, eu vou pedir para vocês observarem essa figura, né, essa imagem. Então, nós temos aqui, vou descrever rapidamente, porque de repente alguém não consegue ver, né, essa imagem de uma forma muito clara. Então, a gente tem aqui a figura, né, a imagem de um homem com braços cruzados, em pé no chão, e aqui nós temos como se fosse o pensamento dele, linhas, né, que se demonstram estar confusas. E ao lado, nós vamos ter aqui esse mesmo homem, de uma outra posição, né, ele está aqui, ó, sobre alguns degraus, ele já está com uma fisionomia mais segura, mais alegre, ele já não mais está com os braços cruzados, e ele está transformando, né, essas linhas como se fosse uma lâmpada, como se ele estivesse tendo uma ideia. Se a gente parar para observar, se eu perguntar para vocês hoje, né, o que essa imagem traz para vocês, né, o que ela representa para vocês, eu entendo que todos nós vamos ficar muito, até que emocionados. Porque nós percebemos, nós vemos no nosso dia a dia, muitas pessoas que estão nessa situação. Mesmo por conta que estamos em uma pandemia. Então, a gente não tem como não vincular a nossa realidade. E até mesmo muitos de nós nos encontramos nessa primeira situação. Muito bem, então, essa sensibilização, ela vai trazer, né, eu tenho a intenção que vocês façam a reflexão para que a gente possa ter outros olhares, né? E aí a gente pode perceber que vai depender, primeiramente, da pessoa conseguir mudar essa situação. Então, muitas vezes depende desse querer em pegar essas situações que estão um pouco confusas e transformá-las em outras possibilidades, não é? E aí, se a gente tivesse, né, a possibilidade de estar no presencial, eu entendo que nós teríamos ali minimamente, né, uma boa roda de conversa e onde a gente poderia estar, né, tendo ali momentos riquíssimos para essa reflexão. Muito bem. A gente pode relacionar algumas competências socioemocionais, sem dúvida. Mas agora, nesse momento, nós vamos relacionar a resiliência. Né? A gente vamos pensar somente na palavra da resiliência, entendendo como se fosse algo mais palpável, né? Que seria pegar algo que material mesmo, né? Que está lá resistente, né? A pressões, né? Ou sofre ali algum tipo de deteriorização, mas a gente tem a capacidade de reconstruir, né? Ela tem a possibilidade de voltar à forma original, talvez pensando de alguma coisa mais material, mais física mesmo, né? Mas se a gente pensar nos nossos sentimentos, né? No nosso desenvolvimento pessoal, né? O nosso conceito de resiliência, ele pode ser o quê? Pode ser utilizado para caracterizar a atitude de uma adaptação, né, a uma mudança, a uma superação, né, de problemas, de dificuldades, ou ela mesma é a capacidade o quê? De resistir a uma pressão, né, de situações adversas, né, sem que isso cause um impacto
físico, emocional, psicológico. Então, em muitos momentos de nossas vidas, né, principalmente esse em que nós estamos vivendo, quando surgem obstáculos no nosso caminho, parece que mais difícil, né, de conseguir resolver as situações, né? E aí, de repente, a gente tem, né, pelo menos duas situações, né? Ou a de aceitar uma derrota, né? Ou de realmente continuar lutando, né? Buscar outras soluções, né? Então, o desenvolvimento, né, dessa atitude de resiliência, ela vai permitir ultrapassar o que? Positivamente os obstáculos. E perceber que as dificuldades, elas podem ser possíveis de serem superadas. Então, as dificuldades, elas existem na nossa vida e devem ser vistas como oportunidades de aprendizagem, né? Então, na vida, ou se ganha ou se aprende, né? Diz um grande autor aí, o John Maxwell. É assim, é muito bonito a gente ter isso, né, essa frase, para a gente poder trazer no nosso dia a dia, né? Na vida, ou se ganha ou se aprende. Então, essa frase, ela traz muito de encontrar soluções, né? De encontrar meios, né? Estratégias para enfrentar, para superar esses obstáculos, né? E que isso é que nos leva, né, a ter sucesso. Então, usar a resiliência para tornar positivo, né, o desfecho das grandes mudanças que surgem em nossas vidas, né? Então, a gente pode, e temos aí nos estudos, né, que nos mostram que a gente tem alguns passos que nos ajudam a transformar situações difíceis, a gente ter um olhar mais positivo e buscar a entender que nós temos e conseguimos bons resultados. Então, a gente tem quatro sugestões, digamos assim, que nos orientam para isso, né? A primeira seria permanecer focado. A segunda seria lidar positivamente com situações inesperadas. A terceira, manter-se calmo. A quarta, ser capaz de resistir às experiências de estresse, sem que essas afetam a nossa produtividade. Pensando no nosso dia a dia, com os nossos alunos, nós podemos perceber o quanto nós ensinamos com os nossos exemplos e o quanto nós podemos aprender com eles no nosso dia a dia, né? Então, no primeiro, quando fala permanecer focado, como é difícil, não é mesmo? Muitas vezes a gente planeja ali uma aula, então esse tema, né, de sempre de retomarmos o planejamento é muito importante na nossa formação, porque permanecer focado muitas vezes não é fácil, porque nós vamos ter ali situações que podem querer desviar ali, né, o nosso caminho. A segunda, lidar positivamente com situações inesperadas é um exercício diário. Então, nós vemos muitas vezes alunos que mudam ali de comportamento porque, de repente, numa pequena situação, desestabilizou ali o que ele tinha em mente, o que ele tinha organizado, né? Então, a gente precisa trabalhar com situações inesperadas também, né? Em situações, problemas com os nossos alunos, para poder prepará-los para desenvolver essa competência socioemocional, né? Manter-se calmo, como é difícil manter-se calmo, não é? A gente passa ali por diversas situações, ainda mais nesses tempos, né, em que nós trabalhamos de maneira remota, né, com muita intensidade, como é difícil manter essa calma,
né? Porque a gente sabe, e em sala de aula não é diferente, né? E muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas que saudade, né? Daquela agitação da sala de aula, onde a gente até percebe que a gente perdia um pouquinho a calma, né? Mas para a gente conseguir atingir essa competência socioemocional, a resiliência, nós precisamos manter-nos calmos, né? E ser capaz de resistir às experiências de estresse, essa é bem complicada, não é nada fácil. Mas muito bem, né? Então, será que a resiliência, ela é uma característica que a gente pode desenvolver? Ou será que a gente já nasce com essas características, né? A gente sabe que são as atitudes, né? As nossas atitudes do dia a dia, esse conjunto de experiências é que a gente vai tendo ali ao longo da vida e que vai nos dando essa segurança para ser mais resiliente, né? Então, a gente pode definir ali, né, como um propósito, né, de vida, né, encontrar uma resposta, muitas vezes, né, essa questão que está ali, né, utilizando como uma fonte de inspiração mesmo, de motivação, para a gente poder desenvolver, né, dar sentido a esse propósito, superar mesmo as dificuldades, né? Então, pensar que realmente é aquilo que a gente quer, se antecipar, procurar entender quais seriam os possíveis obstáculos, as possíveis dificuldades, né? Para a gente poder identificar realmente quais seriam as estratégias ali que a gente consegue administrar, né? E eliminar os pensamentos negativos, né? A gente tem que privilegiar os pensamentos positivos. A gente tem que aceitar a existência dos problemas, né? A gente tem que procurar encarar esses problemas como oportunidades de aprendizagem. A gente tem que acreditar que naquilo que a gente pretende, né? Quais são os nossos resultados favoráveis. A gente não pode só se preocupar com as situações, né? Aquelas situações que vêm meio que acessórias ali, né? A gente tem que limpar isso, a gente tem que ver realmente o que é importante, né? Quais são esses aspectos das nossas vidas, né? O que realmente vai ter valor, o que mais vai ter ali influência, né? Fazer uma limpeza, separar essas situações que vêm, né? Esses acessórios que vêm nessa turbulência e realmente para a gente não perder o foco, tá? Então, a gente tem que aprender a administrar essas situações negativas também, né? Porque a gente acredita e toma consciência, né, de que a situação vai melhorar. Então, não procurar não aceitar os ataques, sabe, aqueles ataques pessoais, né? A gente tem que fazer uma investigação maior, a gente tem que procurar evidências, né? A gente não pode simplesmente só captar essas situações negativas, né? E aqui eu gostaria de abrir um parênteses da nossa prática, né, com os nossos alunos. Muitas vezes a gente coloca ali uma situação negativa do aluno e mesmo sem perceber a gente acaba valorizando, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que procurar mais o positivo, né? Descobrir esse positivo para ele se tornar maior, né? E algo que nos ajuda muito é a gente estar rodeado, né, por pessoas que nos querem bem, né? A gente sempre tem que ter companhia de pessoas que, que acreditam no nosso trabalho, que estão ali, né, conosco no dia a dia. Por isso que a gente sempre fala que a, a sala de aula, o professor nunca está sozinho, né? A gente sempre está ali apoiado pelo professor coordenador, pelos gestores e principalmente pelos nossos colegas de trabalhos, né? De trabalho com foco no nosso aluno. Muito bem. Então, a gente vai ter aqui que
A resiliência é a arte de transformar toda a energia, né, de um problema em uma solução. E eu destaquei essa competência, né, socioemocional, justamente porque eu entendo que é disso que nós estamos precisando nessa semana, né? Nesse início, né, que muitas vezes parece estar como aquela figura, né, bem confuso. Então, é isso que nós vamos fazer, ó, desenvolver a resiliência emocional intencionalmente, né, intencionalmente nas nossas aulas, né, assim como as outras competências socioemocionais, elas são todas importantes, mas eu quis destacar a resiliência hoje, porque eu entendo que é algo que nós estamos, né, precisando, né, fazer essa observação. Muito bem. Então, nós vamos aqui, né, para as nossas competências socioemocionais, com um olhar para a prática pedagógica, né? Então, o que nós vamos ter aqui? Que em nossas formações, principalmente do ano passado, tanto nossas formações da IFAP, quanto da diretoria, quanto das escolas, nós estudamos as competências socioemocionais e o currículo paulista. E nós abrimos ali um leque de possibilidades, né? Então, a definição dessas competências, o percurso histórico, né? As 5 macrocompetências e as 17 competências socioemocionais, que estão relacionadas, né, ao sucesso escolar e à aprendizagem dos alunos. E hoje a gente vai destacar essa metodologia, que é o SAF, que é sequencial, que é ativo, focado e explícito, tá? Então, nós observamos como as competências socioemocionais, elas estão inseridas no currículo paulista, nos trazendo inúmeras possibilidades de trabalhar. Então, com a ajuda de um amigo do CNP, que solidariamente, né, conseguiu traduzir de uma forma bem clara aqui como a gente pode estar pensando nas 5 macrocompetências e posteriormente as 17 competências, como elas estão relacionadas. Então, vamos começar aqui pelo lado esquerdo, a amabilidade, a macrocompetência, a amabilidade, que é a capacidade de ser afetuoso, solidário e empático. A macrocompetência, né, abertura ao novo, é a capacidade de ser flexível, né, com a disposição para novas experiências estéticas, culturais e intelectuais. Aqui nós temos a autogestão, que é a capacidade de ter foco, responsabilidade, precisão, organização, perseverança. Também está relacionada à capacidade de autorregulação. E aí, nós temos aqui a capacidade da resiliência, da competência, a resiliência emocional. E nós temos que a capacidade de aprender com situações adversas e lidar com sentimentos como raiva, ansiedade e medo. Então, esse foi o nosso destaque para a sensibilização. Por quê? Porque a nossa própria situação, nós estamos sendo, né, os nossos sentimentos estão muito aflorados e muitas vezes, né, a gente não consegue controlar. Então, a gente precisa manter a calma, né? Respirar, que nós não estamos sozinhos, e aí, a partir daí, a gente conseguir buscar, né, essas mudanças. E aí, nós temos aqui, ó, a nossa última macrocompetência, que é o engajamento com os outros, que é a motivação e a abertura para interações sociais. E depois aqui nós vamos ter as nossas 17 competências socioemocionais. Vamos lembrar, então? Então, aqui, ó, na amabilidade, nós vamos ter a empatia, a confiança, o respeito. Aqui, na abertura do novo, nós vamos ter
a curiosidade para aprender, a imaginação criativa e o interesse artístico. Da autogestão, nós vamos ter 5, que é o foco, a responsabilidade, a organização, a determinação, a persistência. E na resiliência emocional, nós vamos ter o quê? A tolerância ao estresse, a autoconfiança e a tolerância à frustração. E aqui, no engajamento com os outros, nós vamos ter a iniciativa social, a assertividade e o entusiasmo. É muito bom a gente recordar as macrocompetências e as competências socioemocionais para nos dar uma segurança, né, de que nós não temos, né, uma maneira para trabalhar de uma maneira isolada. Então, isso para a educação física, ela traz um olhar que dá mais segurança, né? Parece que concretiza o que nós realizamos na prática. Nós que trabalhamos ali no dia a dia com o aluno, e nós percebemos, né, tantas evoluções ali práticas dos alunos, até mesmo seu desenvolvimento motor, seu repertório motor, e as suas atitudes, os seus gestos, e eu sempre falei para os meus alunos, eu falei assim, olha, se tem uma disciplina que vocês não conseguem enganar, é a minha, né? Educação física, vocês, no dia, na avaliação, ali no momento, vocês não conseguem colar, né? Vocês não conseguem olhar para o coleguinha como que está fazendo uma bandeja, ou se você está fazendo, né, realizando uma cortada, você fala assim, eu vou copiar. Não adianta. Se você não entendeu ali o processo de ensino e aprendizagem, né, se você não realizou, se você não tirou suas dúvidas, se você não construiu, você não consegue realizar o movimento, né? E isso não tem como desvincular do emocional, né? Porque o aluno, ele tem que querer, tem que ter o gosto, tem que querer aprender. Então, muitas vezes passa por esse sentimento, né, de angústia, de que não gosta, de que fica frustrado, de que tem medo. Então, em educação física, nós trabalhamos, né, nós percebemos todo esse desenvolvimento na prática, então é muito rico. Bom, mas voltando aqui, né, para a gente recordar, esse desenvolvimento das competências socioemocionais, elas passam aqui por 4 etapas, né? Então, a sequencial, que seria o quê? Determinar durante o planejamento das atividades, uma competência de cada vez como objeto de trabalho. Então, nós vamos fazer isso de uma forma muito simples, né? Por quê? Dentro de uma mesma atividade, nós podemos direcionar para diversas, né, ou para todas ali competências, né? Mas nós temos que manter essa sequência, nós temos que escolher apenas uma de cada vez, tá? Por quê? O nosso segundo passo, que é o ativo, o próprio nome já diz, ativo, é a gente pensar o quê? Nas metodologias ativas. São aquelas metodologias em que os alunos se envolvem, né, em que o aluno está ali numa situação de construção, né, em que ele não está sendo só ouvinte, ele está ali desenvolvendo, produzindo, né. A terceira seria o focado, que é garantir o que é a intencionalidade, né, e tempo suficiente para que o estudante possa exercitar a competência e observar a si. Então, isso é muito importante, manter essa intencionalidade. Se o aluno consegue entender esse processo, se ele tem um momento em que ele consegue olhar para ele, e aí ele percebe, né, em que estágio que ele está, em que momento que ele está, e qual que foi o passo anterior, qual o passo que ele está e qual que será o próximo passo. Então, isso é muito importante a gente manter essa intencionalidade nas nossas atividades. E o explícito é explicitar o que é a competência, né, em foco, né, é propor, né, estabelecimento, né, individual de metas de desenvolvimento. Então aqui está bem claro. Muito bem. Eu peguei um rápido, né, peguei a nossa aula que foi para o Centro de Mídia, né, a semana passada, a nossa aula do 7º ano, onde nós temos aqui, né, nós recordamos isso
na primeira TPC, a nossa habilidade, né, a nossa sequência alfanumérico aqui, que ela é do ensino fundamental, do 6º ano de educação física, e a nossa 14ª habilidade. Muito bem, então, experimentar, fruir e recriar diferentes lutas do Brasil, valorizando a própria segurança e integridade física, bem como as dos demais. Muito bem. Então, ali a gente tem, parece que está meio confuso, mas vamos tentar entender aos poucos, tá bom? Então, a gente pegou aqui, ó, a situação de aprendizagem 2, aquela que nós temos no nosso caderno, tá? Então, é um olhar sobre lutas do Brasil. E aí, o que eu fiz? Eu escolhi aqui uma macrocompetência, né? O que eu quero? Quero perceber como que tá esse engajamento com os outros, né? Porque o que eu vou me utilizar? Do que nós já temos na nossa situação de aprendizagem e o que eu tenho que fazer com os meus alunos, que é fazer aquela adaptação para que ele tenha ali o conhecimento né, que ele demonstre ali o conhecimento sobre aquela habilidade. Muito bem, então a gente vai ter a questão norteadora, né, como a presença de estereótipos e preconceitos pode influenciar a prática da capoeira, né? Aí a gente vai ter a atividade 1, quero reconhecendo os conceitos, né? O que você conhece das lutas. E aí o meu foco aqui, olha, tá vendo? Tá na minha macro competência, que é o engajamento com os outros. Porque é algo que vocês vão entender por quê. Então, nós sugerimos aqui uma roda de conversa, né, com os estudantes. Essa é a própria situação que ele pede, né, e que eles sugerem. Mas como que eu vou fazer aqui uma roda de conversa para reflexão, a fim de propiciar o debate e discussões sobre esse tema? Então, o que eu tenho que permanecer, o que eu tenho, né, que criar aqui, uma situação que eu tenho que, lembra do lado ativo? Olha, o que eu tenho que trazer de novo para esse meu aluno? Para que ele se mantenha entusiasmado, para que participar dessa roda de conversa, mesmo que essa roda de conversa seja de uma maneira remota, tá? E ali, o meu terceiro passo, dentro da minha própria situação de aprendizagem, o que está lá, né, a sugestão. O professor, após responderem as perguntas, né, ele promove lá a reflexão sobre as lutas no Brasil, já conhecidas, né, pela sala toda. Então, essa reflexão, ela pode ser realizada naquela tempestade de ideia, né, do brainstorm. E aí, eu tenho que manter o quê? A motivação para que eles participem. Gente, pensa, como é difícil manter essa participação de maneira remota. Com o jovem que não gosta de abrir câmera, 7º ano, ele já tem essa dificuldade, não é? Então, a gente precisa pensar dessa maneira de manter essa motivação. E aí, após a reflexão de textos, a gente vai oportunizar para os alunos o desenvolvimento da prática corporal das lutas, né? A ideia é a realização de movimentos básicos. Aí eu até coloquei um ponto de interrogação aqui. Lembra lá do explícito, né? Tem que estar tudo explícito. Nossa, mas como que eu vou oportunizar para o meu aluno demonstrar essa prática, né? De maneira remota? Não é fácil. De repente eu posso pedir para ele mandar umas fotos, né, de que ele realizou alguns movimentos, de que ele entendeu, né? Então ali ficaria mais fácil. Mas será que eu estou atendendo aqui? Será que eu não estou saindo do meu foco? Porque eu não quero o meu engajamento com os outros. Então aqui eu tenho que fazer o quê? Uma adaptação desse explícito. Né? Eu tenho que pensar aqui, ó, já desde o ativo, para que ele mantenha entusiasmo, para que ele mantenha motivação, mas para que ele possa e tenha oportunidade de demonstrar isso de uma maneira segura, pronta. Então, é muito difícil até mesmo a gente conseguir do jovem, né, apresentar, né, e que mesmo que não seja de uma maneira individual,
pode ser, se o engajamento com os outros, de repente, o meu primeiro passo pode até ser em duplas, né, ou em trios, com quem se tem afinidade, eu já posso iniciar uma pequena ação dentro das minhas aulas de educação física. Bom, o que o próprio currículo nos traz, né? Que é importante reforçar que, sendo as competências cognitivas e socioemocionais, elas indissociáveis, sua mobilização também ocorre simultaneamente, fato que deve ser intencionalmente explorado a fim de garantir o perfil do estudante previsto nas competências gerais. Então, essa é a nossa missão, né? Nada fácil, mas aí nós também, seres humanos, professores, criativos, nos disponibilizamos e aceitamos os desafios para estar sempre realizando essas adaptações no currículo, para que o aluno tenha essa oportunidade, né, de aprendizagem. Muito bem. Então, agora nós vamos, né, ao nosso diário de bordo. Então, vocês recorram, né, às anotações da maneira como vocês têm, né, mais facilidade ou gosta, né? Muito bem. Então, vamos lá retomar, né? Então, em ATPCs anteriores, nós já aprofundamos o conhecimento sobre as competências socioemocionais, né, no currículo paulista, como foco, né, na disciplina da educação física, nós percebemos que elas não estão dissociadas, elas estão todas juntas ali, e que depende da nossa organização para evidenciar em uma situação de aprendizagem, em uma atividade. Muito bem. Aí está a nossa questão. Então, ao planejar as aulas, você, professor, professora, você identificou algumas competências socioemocionais nas atividades que anexou no roteiro de estudos, né, dos alunos? Se sim, quais competências socioemocionais ficaram mais evidentes? Então, é claro que agora nós estamos pensando ali num início de ano. Mas esse ano não deu tempo, eu não consegui ainda. Muito bem, nós trazemos o quê? A nossa formação. Então, desde o princípio, né? Não é só de agora. Então, vocês terão, né? Vou passar o link, vocês vão ter acesso para vocês poderem responder o que vocês vão transcrever, né? Na verdade, que vocês colocaram lá no diário de bordo de vocês, para socializar, para a gente poder ter um pouquinho desse conhecimento. Muito tranquilo, né? Muito bem, prosseguindo, nós vamos retomar o que está, né, no nosso boletim essa semana, mas também o que já nos veio desde fevereiro, que é as orientações para os protocolos, né, a serem utilizados durante a vivência das práticas, né, de educação física e nas atividades curriculares desportivas. Muito bem, então nós devemos considerar, estou retomando, quais são os espaços onde essas atividades elas podem ser realizadas. Então nós vivemos um momento em que os espaços ao ar livre, né, foi sugerido até mesmo como praças, né, eu acredito que em nossas escolas nós não temos muito essas possibilidades, né, mas como pátios, quadras, eles devem ser o que? Privilegiados, né? Portanto, vamos utilizar esses espaços em nossas aulas, pois a atividade física ao ar livre, ela vai liberar o quê? Níveis mais elevados de substâncias que melhoram, né, o nosso humor. Traz a sensação de felicidade e de calma no pós-exercício. E por mais arejado, né, a gente também diminui o risco de contágio. Certo? Então, o que a gente precisa? Organizar antecipadamente esse espaço, demarcando os locais em que cada aluno irá ficar, né? A gente tem que disponibilizar sempre os kits de higiene necessários para a limpeza das mãos e dos materiais que nós estamos utilizando. Muito bem. Isso, todas essas orientações
para quando nós estivermos voltando no presencial. Muito bem. E que fica o distanciamento social. O espaço de exercício de cada estudante nas aulas de educação física deverá ser demarcado a respeitar as especificações abaixo, né? Então, atividades de intensidade leve, mínimo de 1,5 m de distância. Atividade moderada, de 3 a 3 metros de distância, o mínimo, né? E atividades intensas, né? De intensidade alta, um mínimo de 5 metros, né? Para caminhada e 10 metros, né? Para corrida, né? Mas vamos pensar, qual que é a nossa recomendação aqui? Quando nós estivermos voltando para as nossas aulas práticas, a gente entende que a nossa clientela, os nossos alunos, eles primeiro, né, eles precisam ter segurança e demonstrar como vão estar realizando essas atividades de intensidade leve, tá? E a gente vai deixar para trabalhar futuramente, né, a intensidade moderada e a alta, quando nós tivermos, né, em condições mais adequadas, certo? Muito bem. E é claro que a gente tem aí, né, a higiene pessoal, que eu acredito que é o que vai fazer toda a diferença. Então, o uso da máscara, né, que ela é obrigatória, né, em todas as nossas atividades, né, salvo em atividades aí aquáticas, não é? A gente tem as máscaras, elas devem ser trocadas, né, logo após a atividade física, respeitando os protocolos de higiene para o armazenamento. Então, sempre orientar os alunos, principalmente os menores, né, para levar uma sacolinha, para colocar a máscara usada, para poder trocar de máscara, sempre ter essa orientação prévia, né? Respeitando os protocolos de higiene, o aluno deve retirar e guardar a máscara usada, colocar numa sacolinha plástica, higienizar as mãos, colocar a máscara limpa, disponibilização dos recipientes com álcool em gel, né, 70%, para todos os alunos e todos os estudantes. Todos os estudantes eles devem trazer pelo menos uma camiseta, né, a mais, para usar nas aulas de educação física, nas atividades das ACDs, né, para realizar essa troca, né, no final da atividade, e sempre sabendo armazenar essa roupa, né, já utilizada com muito cuidado, né. E aí a gente vai ter que ter muito cuidado em orientar em relação ao uso, né, dos banheiros. Então, para não ter aglomeração, a gente tem que ter muitos cuidados, tá? Então, trazer a própria garrafa de água, que essa garrafa ela não pode ser compartilhada, é importante que a gente sempre mantenha, né, lembre, né, do aluno sobre essa hidratação, tanto durante as aulas como no dia a dia, e ali a gente vai ter o quê? Um monitoramento de condições de saúde, que seria realizar uma anamnese. E aí a gente tem uma sugestão para poder saber se realmente o aluno ele já teve alguns sintomas, ou se já teve o COVID, aí depois vocês vão conseguir analisar com mais calma, que ampliar o PowerPoint, porque aqui fica bem pequeno. Por que é importante essa anamnese? A gente colocou aqui como uma sugestão essa daqui, mas aí vocês podem fazer uma adaptação, uma adequação, né, a que vocês já têm, já utilizam na escola, e perceber, né, como que nós vamos utilizar essa anamnese. Porque não adianta só pedir para o aluno pegar e engavetar, a gente tem que procurar conhecer um pouquinho mais dos alunos, identificar o que é importante nessas fichas, né, para a gente conseguir realmente fazer um acompanhamento, ter esse conhecimento maior, né, dos nossos alunos. Então, esta aqui é apenas uma sugestão, onde vocês podem estar, né, levando junto com seus pares nas escolas, e aí perceber se vai fazer, como que isso vai ser feito, né, para que todos tenham acesso a essas informações. Isso é muito importante.
E aí a gente vai ter a proposta das atividades, né, que é essencial que realizar as atividades adaptadas, né, sem o contato físico, respeitar o distanciamento social, que é recomendado, né, de forma individual, como, por exemplo, em ginástica geral, privilegiar, né, a vivência de alguns elementos de ginástica, brincadeiras e jogos, como, por exemplo, morto-vivo, mímica, né, que dá para a gente fazer, utilizar nossa criatividade para fazer essas adaptações, a estátua, movimentos básicos de danças, brinquedos cantados, movimentos básicos de lutas, né? Então, é possível realizar o que? O alongamento, o relaxamento, e também ginástica como e artes corporais, chinesas, né? O pessoalzinho um pouco mais antigo vai lembrar aqui do Lin Chi também, né? Que eles não sugeriram, mas que a gente pode estar utilizando também o Lin Chi, além da yoga, do Tai Chi Chuan e tudo mais. Então, é possível realizar movimentos percussivos, né, das lutas de forma individual, objetivando, né, o adversário imaginário, como nos casos de desenvolvimentos de técnicas, né, socos, chutes, defesas, joelhadas, cotoveladas, né, e formas, né, de catástrofes, e aí vai. Privilegiar a prática de atividades físicas ao ar livre. Privilegiar as atividades de baixa intensidade, como já vimos, né? Então, de maneira geral, as atividades práticas, elas devem contemplar a experimentação individual, não compartilhar materiais, promover o bem-estar, o autocuidado, autoconhecimento, né? Limite, por exemplo, de interação, né? Respeitando o distanciamento social. Muito bem, então o que nós podemos perceber é que tanto para as aulas, as nossas aulas, né? Quando nós estivermos aqui no presencial, nós vamos iniciar praticamente com essas sugestões, né? Então, falar, né? Primeiro, né? Falem suas ideias para trabalhar as atividades físicas na unidade escolar, cumprindo o protocolo de retorno das aulas de educação física e das ACDs. Por que falem suas ideias ao trabalhar? Porque cada unidade escolar tem uma realidade diferente. Então, nós temos que falar sim, quais são as nossas ideias, né, para que os nossos coordenadores, toda a comunidade escolar, entenda e comungue, né, com esses protocolos, né. Então, ali a gente vai ter, né, o plano de aula, né, de treinamento funcional, a gente pode pensar, né, em ter esse planinho, né, para facilitar as nossas aulas também, né, uma aula como um formato de circuito, mas é importante que a nossa comunidade escolar esteja sabendo como nós vamos estar trabalhando, tá? Pensando no aluno como um todo e não como como um aluno que somente está ali nas aulas de educação física, não é? E seguindo essas sugestões. Muito bem. Então, agora vocês vão ter ali um tempo para responder aquela questão que está aqui, né, no nosso diário de bordo, né, no nosso Forms, vocês já receberam, aqui está o link, para fazer a contribuição pessoal de vocês, tá? E depois, vocês têm aqui a lista de presença. Gente, a lista de presença, ela é muito importante. Por quê? É ela que garante, né, o tempo que vocês permaneceram, né, o tempo que vocês participaram das ATPCs, mas a lista de presença é, além de tudo, a questão da confiança, né, do diálogo que vocês têm junto ali com os professores coordenadores. Então, todos nós seguimos as orientações que estão, né, de formação, dessa formação, os momentos das ATPCs com a escola, conosco da diretoria, com a IFAP. Então, nós procuramos, nessa formação, subsidiar o professor, né, vocês professores, para que vocês tenham mais segurança, sejam, né, mais ali
torne, né, na verdade, acho que é tornar o trabalho de todos um pouco mais leve, não é? E é muito enriquecedor essas formações, né? Porque nós podemos perceber o quanto nós aprendemos com a nossa própria, né, nossa própria vivência, e o quanto nós podemos aprender também com a experiência do outro, né? A gente sempre fala assim, mas a minha experiência serve para mim, porque o outro para aprender vai ter que passar pela experiência dele. Tudo bem, ok. Mas ao momento em que eu compartilho de uma experiência, eu posso estar despertando, motivando, estimulando alguém a ter outras ideias, né? E aí, quem sabe, ele está passando por um problema, né? E aí ele consegue despertar, né, essa motivação para conseguir solucionar ali algum problema, tá? Então, a lista de presença, ela é fundamental, não deixem de preencher, eu vou deixar ela aberta, tá? No dia de hoje, porque eu sei que alguns de vocês vão estar participando somente no período da tarde, né, porque devido àqueles horários de tudo isso a gente sabe, mas que ela só vai estar aberta hoje a lista de presença. E aí, se mais alguém tiver que participar, tiver que cumprir essa TPC da diretoria em outro horário, vocês vão ter essa TPC gravada direitinho, informe seu professor coordenador, você pode combinar com ele, você entra, coloca lá no chat, né, o seu nome, a escola que você é, e aí fica identificado o horário, o dia que você entrou e cumpriu ali a sua carga horária. Somos todos adultos, na verdade, e a gente tem que ter a maior clareza em nossas ações. E aqui a gente tem, né, as nossas referências, o nosso documento, né, o nosso currículo paulista. Nós temos também o comunicado da secretaria, temos aqui o boletim que chegou esta semana, né? E aí fica o nosso agradecimento, mais uma vez, né? Nós agradecemos pela presença de cada um de vocês. A gente sabe o quanto é importante, mesmo que de uma maneira remota, estarmos juntos significa muito nesse momento, nós entendermos que não estamos sozinhos, que apesar das dificuldades, nós temos grandes guerreiros entre nós, né? E também somos todos, né, humanos e precisamos nos fortalecer na fé, na esperança e também na amizade. Esse grupo, ele tem demonstrado, principalmente nesses dias difíceis, muita amizade. Então, que a gente possa realmente contar com isso nesse momento, tá bom? Então, que vocês tenham ali um bom trabalho, né? Um bom término de semana e que a gente possa se ver em breve. Fiquem com Deus.